as professoras, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, meu querido. Aleluia, glória a Jesus. Olha, irmãos, eu não sei como tem sido o jejum para você. Estamos no 7º dia, né, da nossa campanha de jejum e oração, 21 dias por um avivamento pessoal. Olha, eu posso falar para você já que eu tenho experimentado alguns avivamentos pessoais, alguns avivamentos na minha vida, coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor tem me atraído de uma forma como nunca antes eu experimentei, sabe, meu querido, da presença de Deus. O Senhor tem me dado a graça de meditar na sua palavra como nunca antes eu meditei, meu querido. Já tem 11 anos que eu sou pastor, então, ordenado, e eu confesso a você, que nunca antes eu pude passar esse tempo de qualidade, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando o Senhor, me achegando ao Senhor, coisas que o Espírito Santo tem feito na minha vida, no meu casamento, no meu lar, com os meus filhos. E eu posso também já testemunhar para os irmãos, né, alguns avivamentos, e alguns irmãos já têm também, né, compartilhado coisas que têm acontecido, irmãos que têm tido experiência de 2, 3 horas de oração, irmãos que têm acordado de madrugada para orar, e quando veem, a hora passou, a hora voou. Essa semana a Jossara me mandou um vídeo, compartilhando dessa experiência que ela experimentou no Senhor. Então, ela acordou, 4 horas da manhã, começou a orar, e de repente, sabe o de repente? Sabe o de repente do Pentecostes? Sabe o de repente do que Paulo e Silas experimentaram na prisão? De repente um terremoto, de repente um vento impetuoso, de repente a unção do Espírito Santo, de repente o ambiente, o ar se torna denso, de repente um milagre. De repente era 6:30 da manhã, quando ela foi olhar no relógio de novo, e ela ainda estava, sabe, ali, atraída pela presença do Senhor, orando. Jovens que têm orado aí à noite, começaram a orar, essa noite agora tivemos culto de jovens, né, ontem, e alguns jovens se reuniram numa casa, e de repente esses jovens começaram a orar, a adorar o Senhor, e isso eram umas 10:30 da noite, e de repente, quando esses jovens foram ver, era 2:30 da manhã, e eles estavam ali ainda envolvidos pela presença do Senhor, pela glória do Senhor. Então assim, irmãos têm mandado testemunhos gloriosos, né, de experiências, de avivamentos que estamos vivendo. Eu creio que realmente é um despertar do Senhor, meu querido. Eu creio que é um novo tempo da parte do Senhor, mas um novo tempo de o Senhor nos trazer a consciência realmente, né, nos lembrar de que nós somos a noiva, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Eu fico me perguntando, né, como que o Senhor fica contemplando esse relacionamento nosso de noiva com o noivo, né? Eu olho para o natural e eu fico vendo às vezes, né, os jovens que estão cortejando, né, os jovens que estão na corte, eles querem estar o tempo todo juntos, e aí os jovens, né, vão para o noivado, eles avançam no relacionamento, e aí o noivo e a noiva quer estar o tempo todo junto, o tempo todo falando do casamento, planejando as coisas. Eu penso que esse é o relacionamento que o Senhor anseia também com a sua noiva, sabe, irmãos? É esse tipo de relacionamento, né? O noivo deve ficar olhando e deve ficar ansioso quando nós como noivo o buscamos, o adoramos, contemplamos a sua glória, né? Louvamos, glorificamos o seu nome, desejamos pela sua presença, pela sua vinda, né? Eu fico imaginando o coração do Senhor, os olhos do Senhor, né, quando essas coisas acontecem. Eu penso que isso deve tocar o Senhor. Então eu tenho sido tocado pelo Senhor nesses dias com as lições. Olha, o Fabiano, o sobrinho do Ayrton, eu penso que eu posso ler o seu testemunho? Posso? Você compartilhou no grupo da sua célula? Posso ler?
O Ayrton teve a liberdade de compartilhar no grupo do discipulado, e eu posso testificar, né, o que o Fabiano escreveu. O Fabiano escreveu assim, ó. Deixa eu buscar aqui, porque são tantas mensagens. O Fabiano escreveu assim, ó. Bom dia, irmãos. Que leitura, que capítulo fantástico, que texto abençoado o nosso pastor escreveu. Diria até que foi Cristo que tomou o teclado do pastor Joel na hora de escrever, tamanha é a perfeição do texto. Eu posso testificar isso também, sabe? Pelo menos quando eu tenho meditado nas lições, a impressão que eu tenho é que realmente essas palavras, elas têm vindo do trono de Deus. Realmente o Espírito Santo tem trazido inspiração, tem trazido sabedoria, tem dado graça ao nosso pastor que tem escrito diariamente essas lições. E quando eu leio as lições, eu não sei você, mas eu sinto a vida de Deus, eu sinto o fluir de Deus, eu sinto realmente a presença do Senhor, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus em cada lição. Mas nós temos praticado algo. Eu não leio a lição apenas uma vez, meu querido, eu leio a lição no mínimo 5 vezes. Eu leio, eu releio, eu leio de novo, aí depois eu vou lendo pausadamente, sabe, eu vou meditando na lição, e aí eu oro ao Senhor, eu falo: Senhor, fala comigo na lição. Eu já li 3 vezes, Senhor, mas eu quero que as palavras saltem diante dos meus olhos, Senhor. Eu quero sentir o meu coração aquecer ao ler essa lição, Senhor. Eu quero ler essa lição, mas não quero fazer isso apenas de uma maneira religiosa. Eu quero sentir realmente que o meu espírito está sendo alimentado, que o meu espírito está sendo fortalecido. Aí eu leio na lição de novo, e aí eu medito, e aí eu oro de novo. Irmãos, quanto mais eu faço isso, mais eu sinto esse fluir do Espírito Santo de Deus na minha vida, mais fé é gerada no meu coração, sabe, mais é gerado um desejo dentro de mim de expressar a Cristo, de me comportar como Cristo, de aplicar as Escrituras na minha vida, quando a Bíblia diz que nós já somos tal qual Cristo é, e é uma verdade poderosa da palavra de Deus. E eu tenho orado pela sua vida, meu querido. Nesses dias eu tenho orado como nunca também pela igreja, pela sua vida, pedindo para o Senhor despertar o seu coração, pedindo para o Senhor suscitar o seu coração. Eu tenho orado ao Senhor e falado: ó, desperta, Senhor, a tua igreja, desperta, ó, tu que dorme. E aí eu oro pedindo para o Senhor despertar o seu espírito, despertar essa fome, essa paixão, esse zelo, esse fogo no seu interior também, para que não só tenhamos avivamentos pessoais, mas para que possamos ter também um avivamento corporativo, como corpo de Cristo, como igreja, né? Essa tem sido a minha oração nesses dias também. Então, essa primeira semana do jejum, né, nós estamos usando o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 11, mas vamos ler a partir do 10, Apocalipse 11, a partir do 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí o verso 11 diz: eles quem, irmãos? Os irmãos, pois o venceram quem? O acusador, o diabo. Como que os irmãos venceram? A Bíblia diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então essa semana, né, todas as lições foram em cima do sangue. Quanta revelação, sabe? Como eu fui impactado com essas revelações acerca do sangue aspergido pelo corpo, sangue derramado através da coroa de espinhos, né? Eu fui impactado com isso, irmãos, com essas verdades. Então temos meditado sobre isso nessa semana, mas eu percebo que às vezes algumas pessoas ainda têm usado o sangue de uma forma errônea. Tem muitas pessoas que pensam:
Então o preço já foi pago. Então tudo já foi conquistado lá na cruz. Então quer dizer que Jesus já fez tudo por mim. Agora eu conheci a graça de Deus. Agora eu estou debaixo da graça de Deus. Então agora eu não preciso fazer mais nada. Sabe, em partes isso é verdade. O seu exercício agora não é fazer, mas o seu exercício agora é crer. É crer na obra consumada de Cristo lá na cruz do Calvário. O seu exercício de fé realmente agora é crer na palavra de Deus. Só que para isso nós temos que nos atentar à palavra também, para saber o que a palavra fala. Por exemplo, lá em Tiago capítulo 2, verso 14, Tiago capítulo 2, verso 14, na sua Bíblia aí, se você tem a sua Bíblia aí, aqui não vai mostrar, mas na sua Bíblia tem um subtítulo, quando chega no verso 14 de Tiago 2, qual é o subtítulo? A fé sem obras é morta. Então o versículo 14 diz: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Ou seja, a fé, ela vem acompanhada por uma ação. É isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está dizendo que adianta, meus irmãos, vocês dizerem que têm fé. O que adianta vocês dizerem que creem? Não, pastor, eu creio na palavra, eu creio na graça. Mas Tiago está dizendo, não adianta dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de ações. E no verso 18, avança lá para o verso 18, aí diz: mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Então veja, o sangue foi derramado lá na cruz. Agora, por causa do sangue, por causa do sacrifício que foi aceito por Deus lá na cruz do Calvário, por causa do sacrifício redentor através de Jesus, então agora veio a salvação para a humanidade. Mas eu te pergunto, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, todos são salvos? Todos são salvos? Não. Tem muitos que ainda estão tentando se comportar bem diante de Deus. Tem muitos que ainda acham que é uma questão de comportamento. Tem muitos que ainda acham que é uma questão de obras de caridade. Se eu me comportar bem, se eu for um homem bom, se eu fizer coisas boas, eu vou ser aceito por Deus, eu vou poder entrar no céu. Mas Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, nós vamos ver aqui o exercício que nós temos que fazer então, para sermos salvos. Olha qual é o exercício da salvação segundo a palavra de Deus: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Esse é o exercício da salvação segundo a palavra de Deus. Então você crê com o coração e você fala com a boca. Uma vez que você creu e que você confessou, Jesus agora, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas agora, isso vai requerer de nós uma ação. Depois que você creu e confessou, agora vai começar a acontecer as obras da salvação em sua vida. As obras do sozo, as ações de mudança. Aí começam a mudança de mentalidade, aí começa a mudança de valores, aí começa a mudança de atitudes, de comportamento, aí começa a mudança de princípios, começa a mudança da crença. Você compreendeu o quanto foi amado e perdoado. Isso agora gerou uma transformação em você.
Algo aconteceu em você, e esse algo que aconteceu de acordo com a sua crença, com a sua fé, agora ele é expressado através do seu corpo, através de ações e atitudes. Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é aplicar o sangue. Você agora é nova criatura, você agora é da natureza do Cordeiro. O velho homem, o velho Darlan, já foi crucificado lá na cruz. Agora um novo Darlan está sendo formado, um novo homem, uma nova criatura. A Bíblia diz que isso acontece para quem está em Cristo. Eu criei com o coração, eu confessei com a boca, agora o sozo de Deus começa a se manifestar na minha vida. Jesus fala algo muito sério, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. Mateus 7, 21 a 23. Olha o que Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo aqui, meu querido, vocês me chamam de Senhor, vocês me confessam, estão com a sua boca, mas vocês fazem a sua vontade própria, vocês vivem ainda na prática do pecado. Com os lábios vocês me chamam de Senhor, mas com as suas ações vocês me negam. É o que Cristo está falando aqui. Por quê? Porque Jesus diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que ainda vivem no pecado. Apartai-vos de mim, vocês que ainda Cristo não está sendo formado em vocês. Apartai de mim, vocês que não têm se permitido ser guiado pelo Espírito Santo. Apartai-vos de mim, vocês que têm cedido lugar ao diabo, porque somos nós que cedemos lugar ao diabo. Assim como eu posso ceder lugar ao Espírito Santo, assim como eu posso, então, ter desejo, pelo menos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor gere esse desejo no meu coração, de meditar na palavra, de inclinar os meus olhos então para a palavra, de inclinar então os meus ouvidos para a voz do Espírito Santo de Deus. Somos nós que tomamos essas decisões, são ações requeridas de nós. Você sabe, meu irmão, até hoje, eu e você, ainda podemos viver uma vida baseada no comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou comer do fruto da árvore da vida. Cada tipo de alimento vai gerar em você uma atitude, uma ação. Se você come da árvore da vida, vida de Deus vai sair do seu interior. Você vai expressar a graça, o favor, a glória, a presença de Deus. Mas se você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, só vai sair coisas naturais de você. Isso vai refletir somente a nossa natureza humana, não vai refletir a natureza do Cordeiro. Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando Paulo
teve um encontro com a graça de Deus, lá na estrada de Damasco, sua vida foi completamente mudada. Paulo teve um encontro com Jesus, mas você sabe, a graça na palavra de Deus é uma pessoa, a graça é Cristo. Então quando Paulo teve um encontro com Cristo, Paulo teve um encontro com a graça. E a partir daquele momento que Paulo se encontrou com a graça, conheceu a graça, viu a graça, a vida de Paulo mudou completamente. Paulo, ele não usou da graça de Deus agora como provisão para pecar mais. Paulo não pensou, então agora eu estou na graça, então eu não preciso orar mais. Já que eu estou na graça, eu não preciso mais ler a Bíblia. Já que eu estou na graça, eu não preciso mais jejuar. Já que eu estou na graça, eu não preciso mais me santificar. Já que eu estou na graça, eu não preciso mais dizimar. Eu não preciso mais obedecer. Eu posso pecar, porque o preço já foi pago. Depois eu peço perdão a Deus e Deus vai me entender. Afinal de contas, eu estou na graça. Não foi isso que Paulo fez, meu querido. Paulo entendeu que a graça era poder para ele vencer o pecado. Paulo compreendeu que a graça agora era poder para ele vencer aquilo que estava vencendo ele. A graça não era provisão então para ele viver de uma maneira, sabe, como as pessoas às vezes dizem, liberdade diante de Deus. Mas onde é que fica a minha liberdade? Eu não sou livre. Não, você é livre, mas Jesus te libertou da escravidão do pecado. Jesus te fez livre da escravidão do pecado. Mas quanto ao Senhor, Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Não somos mais escravos, somos apenas servos. Servos do Senhor. Paulo entendeu isso. Então, devido a essa consciência que agora Paulo tinha de Cristo, ele disse que ele pôde trabalhar muito mais do que os outros apóstolos. Então Paulo, ele trabalhou muito mais. Paulo, ele orou muito mais. Ele jejuou muito mais. Paulo pregou muito mais. Paulo serviu muito mais. Paulo contribuiu muito mais. Paulo se consagrou mais. E com isso, ele não tornou a graça de Deus em vão na vida dele. Naquele dia, Paulo vai receber uma recompensa do Senhor. Paulo entendeu que agora em Cristo, ele podia dar uma resposta para Deus, fazendo a vontade dele. Paulo não negou a Cristo com suas ações. Quando Paulo confessou a Cristo, quando Paulo teve um encontro com Cristo, as ações de Paulo realmente testificam que Paulo agora era um novo homem. Tanto é que antes o nome dele era Saulo, depois ele se tornou Paulo. Tudo foi mudado na vida dele. A vida dele mudou, o caráter dele foi mudado, o nome dele foi mudado. E as ações de Paulo agora, o comportamento de Paulo, a maneira como Paulo se comportou agora, diante então, desse encontro que ele teve, com tamanha graça, com tamanho amor, com tamanho perdão, agora a resposta dele foi uma resposta sempre buscando, sempre procurando fazer a vontade de Deus. Você sabe, meu irmão, Adão e Jesus, eles tiveram que enfrentar a mesma decisão: fazer sua própria vontade ou viver de acordo com a palavra de Deus. É interessante que a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou tudo, os céus, a terra, o mundo, Deus criou tudo. E Deus coloca Adão no jardim do Éden. Depois que Deus fez tudo, depois que Deus preparou tudo, Deus coloca Adão. E nesse jardim tinha toda a provisão que Adão necessitava. Mas infelizmente, Adão deixou de fazer a vontade de Deus e caiu no engano do pecado, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele trocou a bênção da obediência pela maldição da rebeldia. Ali, naquele momento, nesse ato de desobediência de Adão, tudo foi perdido, porque diz a Bíblia que naquele momento, o pecado entrou na humanidade, a morte, a maldição entrou na humanidade. Mas é interessante que 4.000 anos depois, Jesus também estava em um jardim.
Jesus estava no Getsêmani, onde o Senhor experimentou a sua maior agonia. Ele suou gotas de sangue, mas ali no jardim, no Getsêmani, Jesus orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Jesus escolheu um jardim para conquistar a nossa redenção e recuperar tudo de volta. Agora, por um ato de obediência, Cristo redimiu toda a humanidade. Cristo conquistou tudo o que é nosso agora também por direito. No jardim do Éden, Adão tomou uma decisão errada e originou o pecado da humanidade. No Getsêmani, Jesus tomou a decisão certa e originou a redenção da humanidade. Adão menosprezou o cálice da bênção, Jesus aceitou o cálice da maldição. Adão foi conquistado pela serpente, Jesus conquistou a serpente. Adão contaminou a terra com o seu pecado, Jesus abençoou a terra pelo seu sangue. Adão perdeu toda a bênção, Jesus recuperou toda a bênção. Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Jesus comeu o fruto da obediência, o fruto da árvore da vida. Adão, sendo um homem de barro, quis ser como Deus. Jesus, sendo o verbo de Deus, se fez homem para tomar o nosso lugar e levar consigo o nosso castigo. Tudo que Adão perdeu foi por causa da desobediência. Tudo que Cristo conquistou foi por causa da obediência. Obediência à palavra. Foi porque Cristo quis simplesmente fazer a vontade do Pai. Esses dias, irmãos, de jejum, são dias de você tomar santas decisões em Deus. São dias de você resolver a sua vida diante de Deus. São dias de você permitir que a luz da palavra de Deus brilhe na sua vida. E você sabe, quanto mais a luz brilhar, mais ela vai expor os nossos pecados, mais nós vamos perceber as nossas falhas. Mas a luz de Deus não brilha para nos humilhar, a luz de Deus brilha para nos redimir, para nos resgatar, para nos purificar ainda mais, para nos lembrar que o Senhor nos fez a imagem e a semelhança dEle, para nos lembrar que agora, em Cristo, nós somos a semelhança de Cristo. É por isso que a luz brilha, é por isso que precisamos nos achegar à palavra, à luz, à verdade, porque o oposto disso também é verdade. Quanto mais longe da palavra eu estou, quanto mais longe do Senhor eu estou, mais eu vou viver para mim mesmo, mais eu vou querer fazer a minha vontade, é o meu querer, é o que eu sinto, é o que é importante para mim, não é o que é importante para o Senhor. Não é se isso é da vontade do Senhor, não é se isso é o que o Senhor tem para a minha vida, é o que eu quero para a minha vida. São duas coisas opostas. Nesses dias, irmão, decida inclinar o seu espírito para as coisas do Senhor. Ande guiado pelo Espírito Santo. Decida abandonar as obras da carne, conforme Gálatas 5,16, olha o que a Bíblia diz: porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar guiado pelo Espírito, você não vai satisfazer o seu desejo carnal. Verso 17, porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É como se Jesus estivesse falando aqui de novo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Por quê? Se vocês continuam praticando as obras da carne. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a palavra de Deus simplesmente nos mostrando qual é a vontade de Deus. Porque às vezes os irmãos perguntam: pastor, como eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Medita na palavra, irmãos. A Bíblia é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Você sabe naturalmente o que significa testamento. Quando alguém deixa um testamento, na verdade, ele está deixando a sua última vontade. Porque é da vontade dele o que está escrito lá no testamento. Aqui é a vontade do Senhor. Aqui é a vontade do Abba, Pai. É o Senhor falando: ó, se você andar nesse caminho, você vai estar fazendo a minha vontade. Vida de Deus vai ser repartida com você. Graça, favor, abundância, porque foi para isso que Cristo se manifestou, para vivermos uma vida em abundância. Então, quando você se achega ao Pai, você desfruta da vida de Deus, você desfruta de tudo que o Pai tem, porque somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas se eu vivo distante, se eu não estou nem aí para as coisas do Pai, para a obra do Pai, para o que o Pai tem para mim, o que o Pai deseja para mim, é como um filho que saiu de casa e falou: eu não quero a herança, eu não quero receber nada, eu vou viver a minha vida, vou conquistar o que é meu, vou construir o que é meu. Então o testamento, a Bíblia é para isso, para você conhecer o coração do Pai. A Bíblia não é um livro de leis, a Bíblia não é um livro de regras, o que pode e o que não pode, não. A palavra, o testamento é a vontade do Pai, para você conhecer o coração do Pai, e para você se achegar ao Pai. Então aqui as obras da carne, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você sabe, esse jejum, né, que estamos fazendo, essas campanhas que nós fazemos como igreja, irmãos, é como eu tenho falado para você. Essa campanha é uma campanha corporativa, né, como igreja. Mas essa campanha eu discerni no meu espírito que é uma campanha para você. É uma campanha para você se achegar ao Senhor. É uma campanha para você conhecer mais do coração do Pai. É uma campanha para você ter as suas experiências com o Senhor. É uma campanha para o seu avivamento pessoal. E para que isso aconteça, às vezes é necessário que nós crucifiquemos a carne. O jejum não é barganha com Deus. O jejum não é para mudar o coração de Deus. O jejum é para mudar nós mesmos. O jejum é você crucificando a sua carne. E aí o jejum traz vários benefícios, né? Eu e minha esposa estamos já no 7º dia, só no jejum de líquidos. Líquido, chá, suco de melancia. Uma dica para você: se você está fazendo jejum de líquido, meu querido, tome muito suco de melancia, tome muito água de coco, porque o suco de melancia, a melancia, as fibras da melancia, elas fazem muito bem para a sua flora intestinal. Então, suco de melancia, água de coco, chá. Minha esposa toma remédio de manhã e toma remédio à noite, mas mesmo assim está fazendo jejum de líquido. O que ela faz de manhã então? Ela toma uma xícara de leite. Tomou o leite, ela tomou o remédio. Durante o dia, suco, suco, suco. À noite, ela toma remédio de novo. Ela toma uma xícara de leite à noite para poder tomar os remédios. Mas ela decidiu em Deus não comer nada. E está muito bem, por sinal. Eu estou muito bem também, por sinal. O jejum realmente é algo fantástico.
ele realmente nos ajuda a disciplinar o corpo, irmãos. Eu já estava num regime, você lembra? Eu já estava numa dieta, eu já estava compreendendo que a comida não pode ser o meu Senhor, que eu tenho que ser o Senhor da comida, mas esse jejum, irmãos, está me fazendo tão bem para compreender tantas coisas naturais também acerca da alimentação, acerca do meu corpo, acerca da comida. Mas o jejum tem esse propósito, sabe? De disciplinar o corpo, de crucificar o corpo. Porque quanto mais eu crucifico o meu corpo, quanto mais eu crucifico o meu eu, mais eu permito que o meu homem interior, quem que é o homem interior? O homem espiritual da Arlan. Mais esse homem espiritual vai crescer, mais esse homem espiritual vai se fortalecer, mais eu vou ser guiado pelo Espírito, porque é o meu Espírito que toca o Espírito Santo de Deus. Mas Deus nos fez seres espirituais, mas entenda, aqui está o corpo, vou tentar te ajudar, minha mão esquerda é o corpo, minha mão direita é a alma, e a tampinha de garrafa é o espírito. Então nós estamos assim, ó, por fora a esse pó, por fora a esse corpo natural, por dentro está a minha alma, e lá no centro está o meu espírito. Então, se o meu espírito não está fortalecido, eu vou ter a tendência de ser uma pessoa guiada pela minha alma. Lembra que na alma está a mente, vontade e emoção? Então, se eu não permito que o meu espírito, que as funções do espírito são consciência, comunhão e intuição, se eu não alimento o meu espírito, não fortaleço o meu espírito, eu vou tender a andar por mente, vontade e emoção. Mas se eu estou crucificando a minha carne, o homem espiritual, ele começa a crescer, ele começa a ganhar forma. Aí agora esse homem espiritual vai começar a governar o meu ser. E aí eu vou andar mais no Espírito. Aí eu vou ter mais prazer nas coisas de Deus. Vou discernir mais as coisas. Vou desfrutar mais da plenitude de Deus na minha vida. Então, meu irmão, decida hoje abandonar toda prática de pecado. Ora o Espírito Santo. Espírito Santo, o que tem sido uma prática de pecado na minha vida? O que é prática de pecado, irmãos? É algo que você faz hoje, aí você faz amanhã. Pode ser que você faz hoje, amanhã você não faz, mas depois da manhã você faz. Ou você fez hoje, aí daqui 3 dias você fez de novo, e aí semana que vem você fez de novo, e na outra semana você fez de novo. E isso a Bíblia chama de prática do pecado. Ora o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu tenho feito que tem me afastado de Ti? O que eu tenho feito, Espírito Santo, tem sido simplesmente uma obra da minha carne. Eu não quero isso, Espírito Santo. Me ajude a vencer isso. Me ajude a passar o sangue sobre isso, Espírito Santo de Deus. Isso é passar o sangue. Não é olhar e falar, então tá bom, foi feito. Então agora vou esperar Jesus voltar, pelo menos eu vou para o céu, não vou para o inferno. Pois é, às vezes até você vai para o céu, irmão. Mas aí às vezes você vai passar 1000 anos debaixo da disciplina, debaixo da chibata, porque a Bíblia diz que no milênio, que é o reinado de Cristo, Cristo vai reger com cetro de ferro. São 1000 anos na disciplina, por quê? Para que o fruto amadureça. Porque os primeiros que vão ser arrebatados são os trigos maduros. O trigo amadureceu, Jesus vai arrebatar no primeiro arrebatamento, na primeira volta de Jesus, que essa é as escuras, ninguém sabe. Mas se o trigo não estiver maduro, depois desse trigo, ele vai precisar amadurecer. Para que ele amadureça, são 1000 anos do sol da justiça brilhando sobre ele. Então, irmão, o que está em jogo não é a salvação, o que está em jogo é o reino de Deus, o que está em jogo é você ser um vencedor, o que está em jogo é você receber uma recompensa, o que está em jogo é você participar da glória do Senhor, reinando com o Senhor no milênio, recebendo uma coroa das mãos do Senhor também. Então decida abandonar a prática do pecado, tire da sua vida tudo que ainda está na escuridão, irmãos, aquelas coisas ocultas, aquelas coisinhas que você tenta fazer em secreto, aquelas coisinhas que você tenta fazer tipo assim, tem ninguém vendo, né? Então eu posso fazer isso. Tire isso da sua vida, jogue fora coisas que não deveriam fazer parte da sua vida, abandone atitudes que você não deveria ter. Lembre-se, manter nossa consciência limpa e pura
é uma forma efetiva de permanecer na luz. Eu sei, então pastor, quer dizer que eu não vou pecar nunca mais? Não é isso. Qualquer um de nós está sujeito a pecar, a se enganar, sabe? Davi, diz a Bíblia que era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado assim, homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou. Você sabe da história. Davi adulterou, Davi mandou matar o marido da mulher para que ele pudesse casar com ela, para que então ela fosse liberada. Mas quando Deus trouxe a luz, e quando Deus expôs o seu pecado, Davi imediatamente se arrependeu na presença de Deus. Isso é andar na luz, isso é aplicar o sangue. Você é nova criatura, você agora é da natureza de Deus, tal qual Cristo é, você já é também. Você agora está andando na luz, guiado pelo Espírito Santo. Pecou, deslizou, percebeu que errou, que falhou, arrependa-se. Senhor, perdoa-me, eu não quero isso, eu não quero essa prática, Senhor, eu não quero mais viver assim, Senhor, me livra desse cativeiro, Senhor, passa o sangue agora na minha mente, muda essa crença minha, muda esse pensamento meu, Senhor, tira esse sofisma, tira esse engano da minha mente, Senhor, eu não quero isso para mim, Senhor, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu levo os meus pensamentos, a minha mente cativa, em obediência a Cristo Jesus e a sua palavra. Esse tem que ser o seu exercício. Isso é passar o sangue, isso é permitir que você seja guiado pelo Espírito Santo, isso é você ajudar a sua carne a se inclinar agora para as coisas do Espírito de Deus. Então, leia a palavra, medite na palavra, receba as instruções com alegria no seu coração, meu querido. Por que é importante compreendermos isso, irmãos? Porque o que o Senhor requer de nós é só obediência. O Senhor não quer sacrifícios, o Senhor não quer holocaustos, o Senhor só quer a obediência. Sabe por quê? Porque Deus só pode abençoar o obediente. Deus não pode abençoar o rebelde. Deus não pode abençoar o rebelde, porque o princípio da queda de Lúcifer foi a rebelião. Se Deus olhasse assim, não, tudo bem, né, ele está aí, está na igreja, o que importa é estar na igreja, tudo bem, um mês entrega o dízimo, outro mês não entrega, tem esse problema que ele tem aí em submeter a liderança da igreja, está cheio de lutas na mente, mas está aí, está na igreja, está aí, não está lá fora, está aí, então eu vou, né, não me busca direito, não passa tempo comigo, a noiva, eu sou o noivo, para ele não importa o que está no meu coração, não importa a minha vontade, mas ele está aí, está na igreja, tem uns problemas, umas práticas ocultas, uns pecados que ele não abre mão, mas se Deus abençoar o rebelde, Deus tem que abençoar Satanás, Deus tem que abençoar Lúcifer. Agora veja, pastor, então meu Deus do céu, eu vou ter que viver agora uma vida, pastor, essa vida vai ser difícil demais, como é que essa vida de obediência, não pode obedecer? Não, está vendo, já está tudo errado, você não está aplicando o sangue correto. Essa vida de obediência ande na luz, medite na palavra, ande na luz. Escorregou, Senhor, me perdoa. Errou, Senhor, me perdoa. Mentiu, Senhor, me perdoa. Matou, misericórdia, não faça isso. Senhor, me perdoa. Se prostituiu, não, estou vivendo em santidade, vou aplicar o sangue, então, tal qual Cristo é, eu também sou. Cristo era santo? Cristo é santo, sim ou não? Cristo é santo? Então ele fala, sede santos porque eu sou santo. Mas ser santo porque ele é santo não é o seguinte, então agora eu vou vigiar, eu vou cuidar para eu não cair, porque eu vou fazer de tudo para eu andar bem então nesse caminho, para eu não cair mais no pecado de adultério, no pecado de prostituição, de fornicação, no pecado da pornografia, então agora eu vou me esforçar para ser santo. Está errado, não é assim que você faz. Você passa o sangue. O que é passar o sangue? Aí você está indo, aí de repente a tentação vem. Quando a tentação vem, aí se aplica o sangue.
Senhor, passa o sangue agora sobre esse pensamento. Senhor, passa o sangue agora sobre esse pensamento. Tira de mim esse pensamento, ó Deus, de queda, de cair. Eu não preciso de sexo, eu não preciso de sexo, eu não preciso de sexo. Eu vou me guardar no Senhor, porque eu sou santo como o Senhor é santo. Primeiro você crê corretamente, depois você começa a ter atitudes corretas. Não é uma questão de um comportamento correto primeiro, para depois então você ter uma mente correta e você ser santo tal qual Cristo é. Não. Então Cristo já é santo. Porque Cristo já é santo, você pode ser santo, mas tem que passar o sangue. Cristo é fiel ou não é? Porque Cristo é fiel, você pode ser fiel. Não é aquela consciência de que, não, esse mês eu vou entregar o dízimo, mês que vem eu vou entregar o dízimo, no outro mês eu vou entregar o dízimo. Então depois de um ano que eu estiver entregando o dízimo, aí então eu vou ser alguém fiel. Não, não é isso. É porque você se lembra de Cristo. Porque Cristo é fiel, eu já sou fiel. Então eu não tenho problema com isso. Tudo é Deus ter me abençoado, tudo é dele, 10% é dele, vou devolver com alegria. Tentador vai vir, a tentação vai vir, passa o sangue, começa aqui primeiro, uma crença correta, uma fé correta, vai gerar uma ação correta. Não ande pela justiça própria, tentando você se esforçar para ser salvo, tentando você se esforçar para ser santo, tentando você se esforçar para ser justo, tentando você se esforçar para ser obediente, tentando você se esforçar para ser fiel. Não ande nesse caminho, não caia nisso. Olhe para a obra de Cristo, tudo foi feito lá, descanse nessa obra, creia nisso, mas agora comece a agir da maneira que você está crendo. Você vai perceber que tudo é uma questão de decisão. Passa o sangue, decida corretamente, irmão, decida corretamente. Andar na luz é andar perto do Senhor, andar na luz é fazer a vontade do Pai, andar na luz é estar à sombra do Onipotente. Esses dias eu tenho orado, sabe, irmãos? Eu tenho orado para esses irmãos que estão em casa. Se você deve ter percebido, como eu percebi, mas tem pessoas já que tem um ano que não vem mais no culto. Por quê? Por causa da Covid. Pastor, eu tenho que cuidar, lá em casa tem pessoas idosas, eu tenho criança pequena, a minha esposa é do grupo de risco. Tem um ano que ele não está perto do Senhor, mas ele vai trabalhar, ele viaja, ele sai, vai ao supermercado, ele faz as coisas normais do dia a dia, mas para a igreja eu não posso ir. O salmista no Salmo 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para você descansar à sombra do Onipotente, você tem que estar perto, meu irmão. Porque se você estiver longe, você não vai estar à sombra do Onipotente. Quem está perto tem provisão onipotente, tem proteção onipotente, tem graça onipotente, tem favor onipotente, vida de Deus onipotente, presença do Senhor onipotente, é guiado pelo Espírito Santo de Deus de uma maneira onipotente. Quem está longe, não quer dizer, pastor, se eu estiver longe, eu vou clamar, Deus não vai me ouvir? Deus vai te ouvir, mas você não vai ter a proteção onipotente. Tem que estar em casa cuidando do Covid, mas pegou Covid. Tem irmão que está no culto aqui, irmão do grupo de risco, servindo o Senhor, buscando o Senhor, estando perto do Senhor, e Deus tem guardado. Por quê? Porque há provisão onipotente, proteção onipotente. Então, meu irmão, eu falo isso com amor. Saia da sua casa, venha para perto do Senhor, ande na luz. Hebreus fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, se você está afastado do corpo, meu querido, a vida de Deus não está fluindo. Só a vida de Deus se você estiver inserido no corpo. Jesus é a parreira, nós somos os ramos. Se nós estamos conectados na parreira, nós vamos dar muitos frutos. Nesses dias, o que importa
é você estar conectado na parreira, meu querido. Olha, eu fico vendo as lutas de alguns irmãos, 8h25, eu vou encerrar, tá? Eu fico vendo às vezes, né? Nós temos uma prática como igreja, irmãos. Você está num corpo. Se você não se sente bem na prática, você não é obrigado a ficar no corpo. Você pode procurar outro corpo. Mas se você entende que esse é o corpo de Cristo, é aqui que você quer crescer, é aqui que você quer ser alimentado, né? Eu nasci, né, como igreja Boa Semente. E se você entende que você tem recebido um alimento sólido, o Senhor tem aquecido seu coração, para que viver afastado do corpo? Para que viver fora do corpo? Esteja realmente inserido no corpo. Participe da vida do corpo. Os cultos, as células, as orações, os cursos que não podemos ter por causa da pandemia, os encontros que vamos voltar a ter de novo, porque agora nós podemos praticar a igreja das 6 da manhã até as 10 da noite, vamos voltar com os nossos cultos, nossos encontros de um dia. Falando nisso, nosso encontro é dia 26? 26 de junho, é o nosso encontro como igreja. Vai começar às 7h30 da manhã e vai terminar às 9h30 da noite. Encontro de um dia. Então, quem não foi no encontro ainda, vem estar perto do Senhor. Você que já foi no encontro, convide alguém. Fale para ele da experiência que você teve no encontro, que é um encontro com Deus. Então veja, eu percebo que às vezes, agora, nós estamos tendo a oração nossa como igreja, das 7h30 às 8h30. Porque nós estamos assistindo a live junto, depois eu tenho compartilhado algo e temos um período de oração junto. Já imaginou se todo mundo pensar, pastor, eu vou assistir a live em casa, eu vou orar em casa. Já imaginou se na igreja de Atos, quando houve o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, já imaginou se os irmãos pensassem isso da igreja de Atos? Vai ter oração hoje, vai ter vigília, mas hoje nós vamos ficar em casa. Aí imaginou? Meia dúzia de gato pingado na igreja de Atos. O Espírito Santo veio. Aqueles 6 iam receber desse fogo do Espírito, desse avivamento sobre eles. Então nós estamos em campanha para um avivamento pessoal. Mas quando o avivamento pessoal acontece, o avivamento corporativo também acontece. Então uma coisa é você orar em casa, outra coisa é você orar junto aqui com o corpo. Então vem, irmão. Tem irmãos aqui que nunca veio para a nossa oração das 7h30 às 8h30. Aí durante um tempo nós mudamos a oração nossa, das 6 às 6h45. E aí eu percebi que muitos irmãos mesmo assim não têm luta. Porque eu saio muito tarde do serviço, pastor. Porque eu sou empresário e eu tenho que ficar até mais tarde. Aí eu fico me perguntando, um dia da semana, você não pode vir orar? Um dia da semana você não pode largar tudo, o seu natural, e vir orar como igreja? Será que para o pai é importante? Será que para o Senhor é importante? Pastor, eu saio 6h15 do serviço, não tem problema. Eu saio 6h30, não tem problema. Venha estar conosco como igreja orando. Nós decidimos sexta-feira que essa semana, porque inicialmente nós íamos fazer só a primeira semana, né? Mas essa semana nós vamos continuar então como igreja, assistindo as nossas lives aqui às 19h30, depois um pequeno compartilhar da palavra, e depois vamos orar junto como igreja. Venha. Pastor, estou fazendo jejum de janta a janta. Quando você voltar, você come. Vem comer um alimento espiritual primeiro, depois você come o seu alimento natural. Venha estar junto. Vai que o Pentecoste acontece, vai que o de repente acontece, vai que o Espírito é liberado de uma forma miraculosa, vai que aquele dia é o dia da sua cura, da sua libertação, é o dia do seu avivamento, da sua experiência. Não fique longe do Senhor, meu querido, fique perto do Senhor. Todos nós temos as nossas lutas, não é verdade? A pastora Cláudia entendeu, de no ministério infantil, as crianças fazerem jejum de jogos e de doces. Essa semana, nós fomos com o obreiro José Adão na farmácia, e estávamos dando uma carona para o obreiro José Adão, então, para a casa dele. Compartilhei isso na sexta-feira com os irmãos. E o meu filho, nas lutas dele, criança, 9 anos. Aí ele perguntando para a mãe dele: ei mãe, por que tem que fazer jejum de doce? Ei mãe, por que tem que fazer jejum de jogo, mãe? Ei mãe, por que isso? Ei mãe, por que aquilo?
E a minha esposa explicando para ele. Um dado momento, o Berjadão falou, posso falar? Aí ele olhou para o Danielzinho e falou, Daniel, você acha que o seu pai te ama? Aí ele falou, acho que sim. Aí ele perguntou para ele, e você ama o seu pai? Ele falou, eu amo meu pai. Ele falou, o que você seria capaz de fazer pelo seu pai? Aí o Danielzinho olhou e falou, eu seria capaz de fazer tudo pelo meu pai. Aí o Beiro José Adão aplicou para ele, falou, pois é, papai do céu também ama você. Você crê nisso? Creio. Você ama o papai do céu? Amo, tio Zé. Pois é, o que você seria capaz de fazer para o papai do céu? Essa é a pergunta, irmãos. Se você crê que você é amado, se você crê que você é perdoado, se você crê que você é filho amado, sabe que o Pai te ama, a nossa resposta ao Pai vai ser o quê? Uma resposta de amor também. Eu também amo meu Pai, eu sei o quanto eu fui perdoado, eu sei o quanto eu fui amado, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, eu amo o Senhor. Então se eu amo o Senhor, o que eu seria capaz de fazer para o Senhor? Eu seria capaz de vir orar? Eu seria capaz de jejuar? Eu seria capaz de reconhecer o Senhor então na minha vida financeira e devolver o dízimo para Ele? Eu seria capaz de me submeter às autoridades que Deus tem colocado sobre a minha vida? Eu seria capaz de amar minha esposa como Cristo amou a igreja? Como esposa eu seria capaz de me submeter ao meu marido? Como Cristo submeteu ao Pai? Como filho, eu seria capaz de obedecer aos pais? Como discípulo, como líder de célula, como membro do corpo, o que eu seria capaz de fazer para o meu Senhor? Tem alguns irmãos que me surpreenderam, alguns irmãos que falaram que vão fazer 21 dias também de jejum só no líquido. Falei, uau, falei, Senhor, dê graça a esses irmãos que estão fazendo jejum só no líquido. Mas tem outros irmãos que eu confesso que eu fiquei preocupado. Tem irmãos que são irmãos sadios, mas que tiraram apenas um alimento da refeição. Não, eu tirei tal coisa da refeição. Campanha de jejum. Será que foi isso que Deus, que o Pai te pediu? Amém. Se foi isso que o Pai te pediu, ande no Espírito. Mas se foi coisa da sua cabeça, se foi coisa da sua mente, irmão, traga para a luz. Ande no Espírito. Minha mãe queria fazer jejum de 24 horas. Eu falei, mãe, não faz isso. Faz jejum de Daniel. Come as coisas que vêm só da terra. É um tipo de jejum. Mas você que é saudável, não faça jejum de Daniel. É o que eu tenho te falado. Ninguém morreu de jejum, você não vai morrer de jejum. Tem irmãs, que são mais fraquinhas, fisicamente falando, essas irmãs estão orando de jejum de Daniel. Mas mesmo você, irmã, que está orando, fazendo o jejum de Daniel, você pode falar, hoje eu não vou almoçar, mãe. Vou tomar o café da manhã, mas hoje eu não vou almoçar, mãe. Porque hoje eu vou passar esse tempo de oração, do meu almoço em oração, meditando na palavra. À noite eu vou jantar. Depois, durante a semana, continue fazendo o jejum de Daniel. Todos nós podemos jejuar. Todos nós podemos buscar mais o Senhor. Todos nós podemos orar um pouco mais, ler um pouco mais, meditar um pouco mais e desfrutar um pouco mais da vida de Deus também. Essa semana nós vamos partir, por assim dizer, para a segunda fase. Qual que é a segunda fase do jejum? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Essa semana falamos sobre o sangue, lemos sobre o sangue. Agora essa outra semana que vai iniciar, nós vamos falar acerca da palavra do testemunho. Mas de hoje, entre hoje e amanhã, dá tempo ainda de você passar o sangue sobre as coisas que você então errou até aqui. Senhor, eu estou fazendo esse jejum, mas é esse tipo de jejum que o Senhor quer? Eu sei que não é. Senhor, passa o sangue, a partir de hoje eu vou começar a jejuar de 24 horas, Senhor. Senhor, tenho lido as lições só para ler, Senhor, porque sabe, senão vão me cobrar. Senhor, gera fome e sede então em mim,
para que eu leia as lições, para que eu medite na tua palavra. Senhor, me atraia para a tua presença, assim, Senhor, como eu passo horas no meu trabalho, assim como eu passo horas em frente ao computador, assim como eu passo horas com as coisas do mundo, Senhor, eu quero passar horas na presença do Senhor também, envolvido com as tuas coisas também, Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Senhor, não vou deixar mais de faltar os cultos, vou estar em todos os cultos, vou ir na célula, Senhor. Ore ao Senhor, fale para o Senhor, clame pelo sangue, meu querido. O sangue está à sua disposição, mas lembre-se, é você quem tem que aplicar o sangue. É você quem precisa aplicar o sangue. O sangue está disponível, mas você aplica ele. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Quem puder fazer só um tecladinho aqui, para os irmãos poderem orar? Alguém pode fazer um teclado? Você pode? Então vem cá, Ober Douglas, faz um teclado para nós. Hã? A Paula vai fazer um teclado? Enquanto a Paula faz um som para nós, feche seus olhos, curve sua cabeça, e seja sincero com o Senhor nessa hora. Ore ao Senhor, peça para Ele, fala: Senhor, onde eu preciso passar o sangue, Senhor? Em que área da sua vida você não está sabendo passar o sangue, meu querido? Em que áreas você está vivendo em trevas ainda? Em que áreas você está confessando a Cristo com a boca, mas negando com as suas ações, com as suas atitudes? Essa é a noite de você passar o sangue. Essa é a noite de você trazer tudo para a luz. Essa é a noite de você permitir ao Espírito Santo perguntar ao seu coração: o que você é capaz de fazer para o Pai? Você sabe que é amado? Você ama o Pai? O que você estaria disposto a fazer para o Pai então? Essa é a noite, esse é o momento, esse é o ambiente que o Senhor preparou para você, meu irmão. O Senhor é o noivo, nós somos a noiva. O Senhor só espera um relacionamento entre o noivo e a noiva. O Senhor só espera que você se coloque nessa posição, nessa condição de noiva então, que você renda o seu coração, que você renda a sua alma, que você renda o seu espírito, que você renda a sua mente, os seus pensamentos, que você fale para o Senhor: Senhor, eu teu, sou teu, minha vida é tua, minha casa é tua, minha família é tua, tudo que eu tenho é teu, Senhor, nada é meu, eu sei disso, sou consciente disso, Senhor, sou apenas um mordomo, não quero mais andar em infidelidade. Ô Senhor, eu faço parte desse corpo, me ajuda a andar em obediência às autoridades, ajuda eu a andar em obediência aos meus pais. Senhor, me muda, me transforma, oh Senhor, e manifesta o sozo do Senhor na minha vida, traz libertação nessa área. Fale para o Senhor, que área você precisa de libertação ainda, que área você precisa de cura ainda, aplica o sangue. Há uma enfermidade ainda? Fale: olha aqui, espírito de enfermidade, olha o sangue, veja o sangue sendo derramado agora. Então o espírito de enfermidade saia, porque o sangue está sendo passado sobre as minhas pernas, sobre os meus braços, sobre a minha coluna, sobre a minha cabeça, sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos, sobre o meu coração, sobre o meu pulmão, sobre o meu fígado. Ó Deus, aonde você necessita que o sangue seja passado, meu querido? Esse é o momento. Passe o sangue, passe o sangue, passe o sangue. Não se acomode por andar em justiça própria, não se acomode por andar no seu entendimento próprio. Renda o seu entendimento à cruz de Cristo. Diga para o seu eu mesmo, diga: todo espírito humano se renda agora à cruz de Cristo. Espírito humano do Darlan, se renda agora à cruz de Cristo, se renda agora diante do sacrifício, se renda agora ao Espírito Santo de Deus. Você precisa aplicar o sangue, você precisa trazer tudo que está nas trevas à luz. Essa é a noite, meu irmão, essa é a noite. Ore ao Senhor, fale com o Senhor, fale para Ele, apresente seu coração, apresente sua vida.
Não tenha reservas com o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. Espírito Santo, Espírito Santo, gera temor e tremor nos nossos corações. Não queremos viver longe do Senhor. Não queremos viver longe da Tua palavra, Senhor. Queremos estar perto de Ti. Queremos estar perto da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra esteja nos nossos lábios. Que a Tua palavra esteja no nosso coração, Senhor. Traz-nos para Ti, ó Deus. Nessa semana agora de jejum, Senhor, faz coisas novas na vida dos meus irmãos. Faz algo novo na vida da igreja, Senhor. Gera um despertar novo nos irmãos, ó Deus. Gera um mover de oração, que possamos estar aqui juntos, como igreja às 19h30, Senhor. Aquele que não estava jejuando, que comece a jejuar, Senhor. Ó Deus, aquele que estava andando nas trevas, que comece a andar na luz. Aquele que estava distante, Senhor, atrai para perto, Senhor. Aquele que estava frio, Senhor, aquece o coração dele. Aquece os relacionamentos, Senhor. Aquece os casamentos. Aquece os relacionamentos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos discípulos com os líderes, dos líderes com os discípulos. Aquece o relacionamento de cada irmão com o Senhor, Pai. Aquece, Senhor. Aquece o coração dos meus irmãos. Aquece, gera vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Sozo de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, Senhor. Eu Te louvo por aqueles que têm se mantido fiéis através dos dízimos e das ofertas, Senhor. Aqueles que não têm tido entendimento ainda, Senhor, traz entendimento a eles, ó Pai. Que eles cresçam, ó Deus, que eles amadureçam no Senhor, ó Deus, e que eles possam dar uma resposta também de fidelidade ao Senhor, ó Pai. Senhor, aqueles que ainda não deram uma resposta quanto à questão da liderança, que eles compreendam que é o Senhor quem capacita, Pai. Que nesses dias novos líderes sejam levantados, novos discipuladores, novos obreiros, novos pastores. Ó Deus, que o Senhor possa despertar os evangelistas, para que possamos ver o avivamento, pessoas sendo incluídas nas células, como na igreja de Atos, para que dia a dia pessoas sejam salvas, pessoas experimentem do sozo. Nos momentos nós de oração aqui, que os irmãos tragam os vizinhos, tragam os familiares para assistirem a live junto, e que quando estivermos aqui, Senhor, que o Teu avivamento venha sobre nós, que o Teu Espírito seja derramado, Senhor. Oh, que os olhos sejam abertos, olhos espirituais abertos, que escamas caiam dos nossos olhos, Senhor, e que nós possamos contemplar a Cristo nesses dias, Senhor. Queremos contemplar o Senhor dia após dia, Pai. E obrigado essa noite por cada dízimo, por cada oferta, Senhor. A minha oração é para que o Senhor dê sabedoria a esses irmãos, para serem mordomos fiéis, administradores fiéis, e que eles possam ver a chuva do céu sobre eles, Senhor, a abundância do céu, Senhor, que eles possam ter colheitas abundantes, Senhor. Prospera as obras de suas mãos, Senhor. Dê entendimento, dê sabedoria para fazer os melhores negócios, os melhores investimentos, Senhor. Que as despensas dos meus irmãos sejam fartas, Senhor. Que o pão nosso não falte, ó Deus, a cada dia na mesa dos meus irmãos, Senhor. E que eles possam desfrutar ainda mais da prosperidade, Senhor. Que eles possam desfrutar de uma colheita a 100%, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você que veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade nessa hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha uma semana poderosa na presença do Senhor, em nome de Jesus.